Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Castelo de Areia. Hoje o nosso episódio está mais do que especial e estamos aqui para te ajudar a construir e reconstruir a saúde da criança. Eu sou a doutora Betina Moreira, médica pediatra. E eu sou a doutora Jéssica Pinha, pediatra. E é realmente... É muito orgulho, né? Um orgulho que não cabe no peito, saber que a gente está contribuindo muito para a construção de uma infância saudável, de uma infância sem mitos, de uma infância de verdade. E, gente, antes de começarmos de fato esse episódio, lembra aí, de se inscrever no canal, dar o like nos vídeos, ajuda a gente a compartilhar para que essa informação de qualidade consiga chegar a cada vez mais pessoas. Avalia no Spotify, né? Avalia no Spotify, dá as estrelinhas pra gente, né? Mas vamos deixar o papo de lado, Betina, e vamos definitivamente começar esse nosso episódio hoje que tá... Eu acho que hoje a gente vai, assim, tirar muitas dúvidas de muitas famílias e de muitos profissionais de saúde também. Não é verdade? A gente tá hoje com um convidado, assim, mais do que especial. Ele é um amigo que... Agora é amigo, né? Era um colega que virou amigo, que é botafoguense, então fico muito feliz com isso também. Mas que tá aqui hoje para ajudar a gente a descobrir o que é normal e o que não é, quando a gente fala de ortopedia na infância. A gente está aqui com o Dr. Rômel. Rômel, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, é uma honra. Espero poder ajudá-los. Eba! Gente, estamos muito felizes com ele aqui, né? A gente estava esperando esse episódio há muito tempo, porque a gente tem certeza que vai ser muito importante para vocês. Rômel, começa aí falando pra gente um pouco de você, da sua formação. Você é ortopedista de tudo, é ortopedista de uma coisa especializada. Conta aí pra gente. Fala um pouquinho. Perfeito. Dentro da ortopedia são 3 anos que nós cursamos e posterior a gente opta por uma subespecialidade ou não, né? Na ortopedia pediátrica varia a formação de 1 a 2 anos. Eu acabei fazendo por 2, que eu fiquei um tempo a mais no INTA, onde eu fiz a minha formação que é uma básica. Referência, né? É, o que é um Instituto hospital de Nacional, referência no Rio de Janeiro. no antigo JB, né? E então, são 5 anos de formação. Se você pegar a média hoje, o Hospital da Criança, outros hospitais em São Paulo, no Sul, são 2 anos de ortopedia pediátrica. Então, a formação basicamente é essa. Eu fiz a formação toda de ortopedia no INTO, e é uma escola que eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de fazer parte dessa instituição. Então já viram a importância desse cara, né, gente? Nossa, se ele tá eu não tenho aqui nem hoje, roupa. Se eu soubesse, eu colocava uma roupinha melhor pra te receber. Bom ter amigos, né? Bom ter amigos. Além disso, ele é o pai da Maria também, né? Uma super adolescente Maricota. de 15 anos. Maravilhosa e botafoguense também. Vocês veem com Botafogo. Ex-sofredores. Ex-sofredores. Hoje eles vão falar muito sobre Botafogo nesse episódio. Desculpa, tá, gente? Não tem como não falar, né? O Brasil só fala disso. Bom, mas vamos voltar aqui pras nossas crianças. E eu acho que a gente pode começar desde o bebezinho recém-nascido. O que você acha, Jéssica? Eu acho que a gente pode começar até desde o pré-natal, né? Porque a gente já consegue descobrir se a criança tem ou não alguma alteração grave, alguma alteração ortopédica, até dependendo da posição que ela fica na barriga, não é mesmo, Rômel? É verdade. Os exames, de um modo geral, especialmente morfológico, né, que já dita um pouquinho, dá uma noção da formação, do movimento do feto, algumas patologias, elas cursam com uma hipomobilidade intrauterina, né? A posição, a postura de pés, membros, já dá uma noção também, por exemplo, metatarso adulto, um pé torto congênito, são deformidades que você consegue, não raro, eu recebo no consultório uma gestante, né, que fala que se depara que acabou de receber um diagnóstico de pé torto congênito e ela deseja fazer uma consulta para entender como é o tratamento, como é que é o passo a passo, né? E já fica um pouco ansiosa. E falando assim, dentro disso de pé, é verdade, uma dúvida que chega muito no consultório, né? É verdade que se o bebezinho estiver ali sentado, né? Ele não tiver com a cabecinha já ali pra nascer, se tiver ali pélvico, que é o que a gente chama. É verdade que o pezinho dele pode assumir uma posição diferente do que a gente considera mais normal ou não? Pode, ele pode ficar um pouco mais adulto, né? Um pouco invertido, voltado para dentro, ambos os pés. Mas isso não necessariamente vai cursar com uma deformidade congênita. Existem as deformidades posturais. Perfeito. As posturais, por via de regra, elas melhoram por si só, sem qualquer tipo de tratamento. Sem qualquer intervenção, né? Não, às vezes por ansiedade de pai e mãe, por demorar um pouco mais. A gente até, a depender da deformidade, oferece um tratamento com trocas gessadas, 2, 3, 4 trocas no máximo, e o pé tende a acelerar esse processo de recuperação, né? Para posição
funcional, normal. Mas, por via de regra, não é obrigatório o tratamento quando a deformidade ela é meramente postural. Ou seja, um pé torto postural, um metatarso adulto postural, enfim. Então, não costuma cursar com deformidades importantes, não. E, por outro lado, assim, o pé torto, né? O que muita gente fala sobre isso, né? O pé torto congênito. O que é o pé torto congênito? Conta aí pras pessoas, assim, pra elas saberem um pouquinho. Então, o pé torto congênito, até hoje a gente não sabe a origem, né? Parece ser multifatorial. Mas entendemos que é uma doença do joelho para baixo. Existem modelos hipotéticos aí que a origem seria... O pé, na realidade, ele é torto em algum momento, né? Na vida intrauterina. E ele passa a ficar alinhado e fica um pé plantígrado normal, que nós conhecemos, né? O pé torto é como se a gente tivesse parado em uma etapa do desenvolvimento. E o que fez parar nessa etapa? Onde o pé era cavo, adulto, equino. Provavelmente algum fator genético, hereditário, também tem alguma carga. Alterações neurovasculares. A gente sabe que é uma doença do joelho para baixo. Não é só um pé torto, é uma perna mais fina. Quando o pé torto ele é bilateral, isso não fica tão anunciado. Quando a criança tem um pé torto unilateral, não fica absolutamente antiestético, mas você percebe, salta os olhos ali, uma diferença. Que tem uma diferença. Então não é só uma deformidade nos pés. A gente acredita que tem a ver um pouquinho com alguma alteração neuromotora, neurovascular, que gera cursa. E existe tratamento, né? Existe. O Romeu faz milagre nos pés que eu vejo. Isso é importante, né, gente? É importante a gente falar sobre isso, né? Que existe tratamento, né? Ele troca gesso, tira gesso, aí prepara a criança pra cirurgia. É um trabalho que é longo, mas assim... E quanto antes, melhor, né, isso que eu ia perguntar agora. Olha só, a gente nem combinou. Eu ia perguntar assim, nasceu, vai logo pro ortopedista? Como é que funciona isso? Tem pé torto, já tá, a mãe foi lá e tal. Quando nasce, quando é que a criança tem que ir no seu consultório? Excelente pergunta. A gente não vai postergar esse tratamento, mas hoje já tem trabalhos, inclusive brasileiros, né, que tratam o pé torto em adulto, foi negligenciado, inveterado, aquele adulto que nunca tratou e dá certo. Então, assim, não tem que nascer já correr para o consultório. Tem muitos fatores ali mais importantes. Acho que a ansiedade é o fator mais... A amamentação, né, os cuidados ali com a adaptação à família, com a criança. Tem até um trabalho americano mostrando que o ideal, eu apresentei quando era residente do Ento, você espera ali 3, 4 semanas, porque o pezinho, quando é muito pequeno... Olha só. A probabilidade de escorregar o gesso, às vezes, é maior. Caramba. Então, assim, tem trabalhos até que advogam iniciar no primeiro mês para uma adaptação de mãe, filho, pai, filho. Legal. Enfim, a família. E também porque tem trabalhos que mostram que começar muito cedo, a chance de escorregar o gesso e machucar pode ser um pouco maior, ainda mais uma criança muito pequena. Legal. Ótimo, maneiro, né? Maneiro. Vamos mudar de assunto, então, agora. Vamos, senão o Romeu vai falar só de pé. Todo bebê pélvico tem que ser avaliado pelo ortopedista? Todo bebê... Vamos mudar. Tem que fazer ultrassom de quadril? Boa pergunta. Não. Você tem o screening, né? Quais crianças, né? A gente vai lançar mão de um ultrassom, um método chamado gráfico, é um ultrassom para avaliar se o quadril está no lugar, se ele está estável e os ângulos lá que a gente calcula para avaliar se é um quadril realmente que está maduro ou imaduro ou displásico, francamente displásico. São as 3 possibilidades. A gente solicita ultrassom quando uma criança, seja masculina ou feminina, mas especialmente sexo feminino, que é a displasia do quadril, a luxação congênita, ela tem uma prevalência muito grande no sexo feminino, 9:1 a relação. A minha amostragem de consultório é realmente absurdamente maior o número de meninas. Cada 10 crianças, 9 são meninas. Do que de meninos. É bizarro. Então, por uma questão de receptor da relaxina, o hormônio que a mãe libera próximo, né? No final da gestação. Então, com relação ao screening, quando é que a gente lança a mão? Quando uma criança ficou muito tempo na posição pélvica, histórico familiar, isso pesa, é importante pra gente. Uma criança que ao nascimento, no exame físico, a própria pediatra faz um teste chamado Barley-Ortolani, ela avalia que esse quadril ou está fora do lugar ou está no lugar, mas ele sai com facilidade. Ele é um quadril instável. Ou um clique, um estalido ali, que antigamente era bem inocente. Hoje a gente já dá uma atenção maior. Na dúvida, é um exame que não é invasivo, Exato. não tem radiação. Não dói, né? Não causa dói dor alguma. nada. É ótimo. E sendo um profissional experiente, ele consegue dar uma precisão ali pra gente. Então, basicamente, histórico familiar, posição pélvica por um período prolongado. E uma criança que tem uma alteração no exame físico, né? Você viu ali um quadril instável, tá na suspeita, a gente pede. Então, não são todas as crianças, né, que são candidatas a fazer um ultrassom. Legal.
prevenção. E se tiver que fazer, gente, tá tudo bem, né? Isso é um exame Não tem assim, problema nenhum. Siga a orientação da pediatra, do ortopedista. Se tiver que usar um suspensório também, não tem problema nenhum. O importante a gente sofre, mas eles se adaptam. O importante é que a criança fique bem. Não pode negligenciar uma luxação congênita. Bom, e eu vou fazer uma pergunta, gente, até pessoal, tá? Aqui pro Dr. Romeu. Vamos ver se ele vai saber responder. Ela sempre tira uma casquinha, Romeu. Ela quer tirar as dúvidas da família toda. Dr. Romeu, o meu afilhado, que é o Antônio, né? Nosso paciente, ele tem 1 aninho. E o Antônio, ele vira e mexe, senta com aquelas perninhas em W pro desespero da pediatra. E aí eu quero saber de você, porque eu sei que isso é muito comum, né? Isso gera muita dúvida nas mães no consultório sobre essas perninhas assim. Isso é normal? Até quando que pode deixar? O que o senhor consegue falar pra gente sobre isso? Então, vamos lá. Pergunta muito comum, né? Na verdade, eu acabo desfazendo esse mito, gera, de certa forma, a decepção dos pais, até colegas pediatras, eventualmente. Tem algumas publicações que saem mais para ortopedia, né? Então, assim, o W-sit, né? Sentar em W, ele, na realidade, não é vilão, tá? Isso é algo absolutamente normal. O grande medo que a gente tinha é que esse ato de sentar em W, que é uma excessiva rotação interna dos quadris, né? Com o joelhinho, parte interna tocando o solo e as perninhas fazendo W mesmo, né? Isso. Ela poderia atrasar a maturidade dos quadris. Isso não é verdade. Na realidade, toda criança ao nascimento, ela tem você tem o fêmur, né? Que é o osso da coxa. O fêmur tem a cabeça e tem o colo. O colo do fêmur, ele é muito voltado para frente. A gente chama de antiversão. Muito. Tipo 50 graus. Nós adultos temos uma versão de 10 graus. Esses 40 graus que o quadril chega para trás, ele chega ao longo do desenvolvimento. No primeiro estirão e termina no segundo estirão da criança. Então, direto ao ponto, respondendo a sua pergunta. É normal que ele prefira sentar em W, porque é inversamente proporcional. Se eu tenho muita antiversão do colo aqui do quadril, ele roda muito para dentro, e se roda muito para dentro, roda pouco para fora. Então, uma criança com 1, 2, 3, 4 aninhos, ela não vai gostar de sentar com uma perninha de índio, porque ele não faz muita rotação externa. Por outro lado, ele faz muita rotação interna. Mais um mito quebrado nesse podcast, hein? Não, quebrado eu vou ter mordendo a minha língua, porque o meu afilhado Otto... Que todo mundo chama. Ele até vai em você, porque ele tem realmente, agora que ele tá ajustando a base, ele tá com uma pisada sem o arco. Sem o arco. E minha família não tem, a Alice não tem, então... Enfim, ele já vai no Romeu. Mas ele senta muito em W. Ele foi tudo assim, né? Tudo pra poder matar a madrinha que é pediatra. Ele foi pélvico. Ele senta em W. Demorou pra caramba pra andar. Ele andou com 1 ano e 3 meses. Pelo amor de Deus. Não, eu olhava e falei, tem que andar, por favor. Fazer promessa pra você aguentar andar. Não, mas é mito. Não é fato. Arrasou, assim, gente. Olha que importante, você tá desmistificando muita coisa. Minha irmã agora vai me chamar a atenção. Vai falar assim, para de chamar a atenção do meu filho. Eu falo, não, mas é muito comum. Arruma a perna desse garoto. Bora pra próxima pergunta, então. Jéssica, faz você agora, então. Tira aí da sua cabeça. Isso eu acho que vai... Acho que vai desmistificar ou preocupar muitas famílias. Andar na ponta do pé. É até uma das causas que eu também encaminho bastante o paciente pra você, né, Romeu? Sim. Até quando é normal a criança andar na ponta do pé? Não, primeiro, é normal ou não? Se sim, até quando? E quando é que a gente tem que se preocupar? Perfeito. De fato, hoje no consultório, depois do sinovite transitória do quadril e a marcha com os pés para dentro, a gente chama de in-toe, né, do inglês, para dentro e marcha, é a entidade que eu mais encontro hoje no consultório, né? Uma criança que anda na ponta dos pés. Primeiro, até quando é normal? Em algum momento é normal? Sim, pode ser normal. Uma criança abaixo dos 4 anos, isso já é esperado. A criança não anda, ela corre, né? Ela fica ansiosa. Olha que importante isso, gente, né? A gente considera normal desde que não tenha nenhum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Atrasou para sentar, engatear, andar, enfim. Não tem nenhum atraso. E aquela marcha, ela não fica ali 70%, 80% ao longo do dia na ponta do pé, né? Uma criança mesmo com menos de 4 anos, que fica lá com 70%, 80% do dia, enquanto ela está acordada andando, na ponta do pé. Você vê que é uma ponta do pé rígida, que nem tem calo, né, Romeu? Às vezes tem calo na criança. Sim, né? Aí você vê que tem alguma antes dos coisa 4 diferente. anos, é uma marcha assim. Mas eventual, ele 30%. Isso, às vezes brincando, né? Absolutamente normal. Passando os 4, 5 anos, né? 4 anos é uma idade, um marco ali. Alguma literatura defende 4, outras 5 anos de idade. Vale a pena investigar.
E a gente investiga tudo, né? Inclusive até autismo, né, Rômulo? As crianças chegam lá... Não é. Mas tem muito isso, curto. né? A mãe já chega perguntando por quê. Muito, Doutor, será que tem... Ele nem vai na neuro, nem pediatra. Então, eu vim aqui no senhor porque já todo mundo é TEA, né? Tudo é TEA. De fato, realmente, não sei se há um super diagnóstico, a questão não é essa aqui. Mas porque o primeiro sinal pode ser, mas tem muito TEA que não anda na ponta do pé. E a maioria das crianças que eu pego com marcha em equino, que é a marcha na ponta do pé, não tem TEA. Não tem. Aliás, não tem nada. É idiopática. Grande maioria. Mas é importante fazer uma investigação com a neuropediatria. Lógico, Protocolo, com certeza, assim, rodapé de livro, tem que fazer uma investigação. Eu tenho uma pergunta, Rômulo. A gente ainda usa palmilhas e bota. Eu lembro que eu tinha um primo. Eu tô cheia das histórias hoje. Meu primo Rafael. Vou até falar porque eu quero que ele veja e reposte isso. Rafael usava bota até os 5 anos. E ele pisava no nosso pé. Às vezes dava chute quando ficava com raiva. Cara, como aquilo doía. Como era Aquela pesado. botinha pesada, A gente ainda usa bota? Como é que funciona hoje em dia? E era certo usar, não era? Não sei, conta pra gente. A bota hoje, mais a palmilha, elas tinham ou têm a indicação para quem tem pés chatos. A gente conhece como termo pé plano, né? O termo médico. Que é a ausência do arco medial do pé. Né? Bota não se usa há mais de 30 anos. Eu usei. Sou um adulto hoje de pé plano, pés planos, não dolorosos, nem indolores, né? Então não tem que tratar. Pé plano não é doença, é uma característica. Né? E veja que a criança ela pode desenvolver o arco medial do pé até os 10 anos de idade. Uma criança, você pega uma criança com 1, 2 anos de idade, vamos pegar 2 anos. 88% das crianças no mundo terão pés planos. Ou seja, seria estranho ter um arco muito bem formado. Ali, né? É uma criança com um arco francamente formado, que é exceção, não é regra, né? Então, o comum é isso. Só que as mães ficam preocupadas porque o pai às vezes tem, o avô. Então, primeira coisa, pé plano não é doença, é uma característica. 1/3 do planeta tem. Tem várias celebridades no meio esportivo aí, né, que são adultos hoje de pés planos e nem tratam. Usain Bolt, Messi, Nicole Balls, então assim... Só gente assim... Eu falei super. algumas aqui. E a vida segue, porque não é doença, é característica. A gente trata quando é um pé plano gravíssimo, doloroso, uma deformidade muito acentuada, que gera calo ali na borda medial do pé e dor. Bota nunca funcionou, nunca vai funcionar. Mais um mito quebrado também. Não. Diga não às botas. Eu sou um exemplo disso. Usei 6 anos, odiava aquela bota. Mas eu tinha que usar, meus pais, né? E não adiantou de nada. Meu pé, francamente, plano, só que é indolor. Então não tem que tratar. A palmilha, sim. A gente lança a mão não para formar o arco do pé. Né? A gente lança a mão para tratar e normalmente são crianças mais velhas. Lembrando que até os 10 anos o arco do pé pode ser formado ou não. A genética é preponderante. Não vem com essa de que eu vou usar palmilha porque eu não quero que meu filho tenha o pé plano, pé chato. Não vai adiantar. A palmilha, o que ela faz é melhorar a posição do pé. Né? É para quem tem dor. Quem não tem dor nem tem indicação de usar palmilha. Olha. Você lança a mão da palmilha e pode ter sintoma, que seu pé está acomodado, seu corpo está acostumado com aquele formato do pé. Né? Então, o pé plano não é doença, o pé chato é uma característica, mas a criança pode formar ou não até os 10 anos. O que fazer? Eu quero estimular, né? Andar descalço. Tem um trabalho, legal. um paper mostrando isso, né? Que andar descalço, lembrando que andar descalço não dá resfriado, né? Andar resfriado. Isso aí né? A avó não deixa, vai descalço. Vai gripar, vai ficar com alergia, espirrando. Não acontece resfriado, né? Enfim, as infecções não são bem aí. Então, pisar descalço ou com uma meia antiderrapante dá muito propriocepção, input proprioceptivo para o cérebro, de posição do pé no espaço. Então, andar descalço tem trabalho documentando isso, é o melhor remédio para a formação dos pés e desenvolvimento. Você trabalha, não sou o Rômulo que está falando não. Mas a palmilha, pelo contrário. Arrasou. Ela até atrapalha em tese. Eu quero aproveitar o Rômulo, eu vou aproveitar mais aqui. Tirar umas duvidazinhas Todas as dúvidas que eu tenho. Tem vídeos de crianças, a mesma criança, com 1 ano e meio, no YouTube. Muito legal. Ele fez uma montagem de 3 vídeos da mesma criança. Andando descalça, com um tênisinho daquele de criança de 1 ano e pouco, com tênis e palmilha. Então a marcha ela vai piorando. Caramba, Quanto olha mais só. você isola a planta do pé do solo... Pior, porque você tira a propriocepção, né? E a criança já anda um pouco descoordenada, né? A marcha ela começa caindo muito, que é normal, né?
e tudo mais. Então, assim, quanto mais dispositivo você coloca ali... Olha, eu não sou criança, mas... de criança e o solo... Eu sou ando descalço. Eu não consigo andar descalço. Eu sou péssima. Ai, tem pedra. Ai, não sei o quê. Eu adoro. Não, eu adoro. O Romeu, e outra coisa que eu ia falar. É muito comum, isso aqui também, eu até uma vez já falei isso com você, né? Mas é muito comum os bebês terem o aumento também da mobilidade, né? Muito. Isso é muito comum também, né? Estalar também, as articulações. Estalar, o Antônio instalava muito. Instalou o uma ombro. frouxidão, né? Meu Deus. Existem crianças que têm uma tendência, todas têm pouco, mas principalmente as meninas, né? Por ação daquele hormônio materno que dura um tempo mesmo, né? Após o nascimento. Mas tem crianças que realmente têm hiperlacidão ligamentar. Esses são os critérios lá. Não tem negócio de ângulo, o polegar toca o antebraço. Esse eu tenho, ó. Você tem que ter 4 de 5 critérios. Eu brinco com as meninas, uma mulher elástica dos filmes incríveis, né? Perfeito. Quando tem 4 de 5 critérios. E aí e aí é uma criança que tem hiperlacidão. Não é problema nenhum, é uma característica, né? Claro que é um fator para tendência a ter pé plano e tudo mais, mas a gente já comentou que não é doença, né? É uma característica. Perfeito. E agora a última coisa, eu juro que eu vou te perturbar só mais um pouquinho ao longo desses mais 30 anos que a gente vai conviver. Se Deus quiser. Sejam mais. Quando nos tirando da adolescência, porque eu vivo dos dois lados, né? Eu faço muito sala de parto, minhas filhas já cresceram, agora eu tô na parte da adolescência. Quando é que a gente tem que se preocupar com a coluna das crianças, com escoliose, que é uma coluna mais torta, com postura? Quando é que a criança tem que preocupar? Olha, eu tenho que ir no ortopedista agora porque não tá dando mais. Essa postura tá horrorosa, tem que tratar. É importante esse questionamento, não só da coluna em si, mas do tórax, né? Não raro, pré-adolescência e adolescência, a gente quase não vê os nossos filhos, né? Despidos com sunga, um biquíni na praia. É difícil, né? Só casaco. Casaco. E não raro eu pego uma mãe, às vezes filho de colega médica, manda uma foto no cruzeiro. Meu, fulano tá 14 anos, agora que eu vi, o peito tá pra dentro, a coluna tá desviada. Meu Deus do céu, então é importante. Essas discrepâncias, leves assimetrias nós temos. Nós não somos absolutamente nada, né? Desde pregas da palma da mão, narina, os olhos, enfim. Nós temos diferenças. Agora, diferenças grosseiras na altura do ombro, ou um ombro muito projetado para frente, o outro para trás. Quando você percebe que uma mama, seja masculina ou feminina, está mais para frente e outra para trás, são sinais indiretos ali de um desvio da coluna. A escoliose não é um desvio só lateral. É um desvio lateral com inclinação e rotação. É um desvio tridimensional. Então, quando você percebe que o ombro está muito mais alto que o outro, a distância do lóbulo da orelha para os ombros. Né? Quando o bracinho está solto, a distância entre o braço e o tronco. Quando você percebe que tem diferenças ali. Mas assimetrias importantes, exatamente, né? É importante avaliar. E a pediatra, às vezes, é uma das poucas profissionais, né, que cuidam ali da criança, que estão avaliando a criança praticamente só com a roupinha de baixo. Então é importante, porque ela não vai para a ortopedia, ela vai após a pediatra avaliar. E é importante pegar essas deformidades pré ou estirão. Porque se você encaminha para o ortopedista depois do estirão, 1 a 2 anos lá, a capacidade de correção com fisioterapia, com órteses, ela diminui substancialmente. Então você pega ainda mais uma menina lá, que chega pra gente com a escoliose de 25, 30 graus, né? A escoliose da adolescente, ela comum e ela avança rápido, ela é ingrata, né? Porque pega o tirão quando você olha. Então, assim, é importante vocês passarem pra gente... Pra ter uma intervenção adequada, né? Exatamente. Na maioria das vezes conservadora, mas pra ser conservadora, eu tenho que ter a criança em crescimento, né? E dói, ela já tá madura. Essa escoliose dói? Então, boa pergunta. Na maioria das vezes, não. A escoliose não causa dor. Lá na frente, um desvio grave vai gerar uma série de alterações, pode gerar artrose, enfim, discopatias, que é a hérnia de disco, mas a escoliose por si só é uma doença silenciosa. Ótimo. Então, assim, é um desvio então, postural. A gente tem que ficar atento, né? Qualquer época, o filho nunca para de dar preocupação, você reparou? Sim, nunca. Só muda aquele jogo do videogame. Cada fase que vem é mais difícil ainda. Agora. Bom, vamos chegando então ao final do nosso podcast. E, Dr. Romeu, no final, todo mundo tem que escrever aqui um ensinamento pro nosso castelinho aqui de areia, né, Jéssica? O que você vai deixar para os nossos... No nosso baldinho aí, que vai lembrar você no futuro também. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu quero ver se tua letra é bonita, Romeu. Não, isso não. Por favor, no filme não, tá? Vamos lá. Bom, se eu puder dar um conselho assim, é sempre seguir indicação, recomendação
em todas as áreas no que se refere à pediatria. Ainda mais hoje, a gente está aqui gravando, mas tem muita gente que grava, fala muito bem, mas às vezes não tem aquele conteúdo adequado. Então, eu acho muito importante você buscar saber quem é o profissional que vai cuidar do seu filho, né? Análise de currículo, né? Legal. Orientação, porque às vezes eu vejo pessoas seguindo ali. Tem muita gente que é ótima de rede social, é ótimo profissional, e muitos. Temos pessoas aqui, né? E tudo mais. Mas, assim, nem sempre é a coisa. Então, só para não ficar muito voltado só com... Eu acho que tem que ter essa... A gente se conhece por indicação, né? E vice-versa. Então, eu acho importante essa questão de estar atento aí às indicações para cair com o profissional correto, adequado. Então, qual que foi a frase, então? Informação? Não, indicação de todas as áreas, né? Em todas as áreas. No que se refere a pediatria. Mostra ali o papelzinho ali. Tá aqui. Pronto, indicação. Perfeito. Romeu, muito obrigada. Nada. Agora Foi a gente uma vai... honra ter você aqui com a gente. Legal. Foi osso duro de roer, tô brincando. Fui leve. Foi muito bom. Foi Legal. muito bom Obrigado mesmo. vocês pela oportunidade. A gente vai chegando ao próxima. fim de mais um episódio. @doutora Jéssica Pinha, @Espaço Vida 3 _. Inclusive, o Romeu é nosso médico também, ortopedista do nosso Espaço Vida. @doutora Betina Moreira Costa e... @Romeu Barreto. Obrigado. É isso. Até a próxima, Beijo. gente. Beijo.